Respostas. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou magro hermetista já há algum tempo e eu tenho esse canal aqui para ajudar vocês a caminhar na senda místico-mágica e sem se perder tanto, né? Se perder você vai, mas enfim, a gente vai ajudar você e principalmente também te ajudar a colocar as coisas que você aprende no seu seio mágico na vida real, porque em geral as pessoas acham que essas duas coisas são muito diferentes uma da outra, né? Não conseguem, vou aprender cabala e o que eu vou fazer com isso, né? Então aqui a gente discute a respeito disso, tá? E hoje eu quero fazer mais um vídeo catártico, parece que eu tô gostando desse sistema, mas aqui na verdade eu tô com a mente muito cansada e eu preciso, por causa da ocultaria, né? Essas coisas todas, ocultaria inclusive ainda tem ingresso, se você quiser, entra aqui em ocultaria.com.br, compra o seu e aproveita, entra aqui na Old Pony Hidroméis, que é o nosso apoiador, e compra o seu hidromel com desconto usando o cupom OCULTA10, beleza? Mas de qualquer forma é assim, a ocultaria tá aí, tá às portas, já é semana que vem, a gente tá no dia 10, é dia 18, né? Sábado e domingo, e eu tô aqui começando a receber material lá do evento, de impressão, essas coisas todas. Ontem eu recebi aparelho de fotos. Enfim, a minha cabeça tá meio zoada e eu não tô conseguindo nem pensar a respeito do que falar pra vocês. De qualquer forma, eu andei vendo alguns vídeos ultimamente, né, lá do Conhecimento da Humanidade, de alguns outros canais, e principalmente estou acompanhando bastante os grupos do Facebook a respeito de magia, e eu notei que eu talvez esteja fazendo uma coisa errada. Então assim, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, e eu vou pedir que vocês deixem um comentário aqui embaixo, beleza? A respeito disso, para eu saber e medir, né, e pedir, né, vocês me ajudarem a fazer as coisas melhores aqui, beleza? O que eu acho que eu estou fazendo errado? Geralmente quando as pessoas procuram coisas na internet, elas procuram coisas para terem uma resposta de forma fácil. Então você vê, por exemplo, a galera que entra lá no Facebook e pergunta assim, eu quero fazer um ritual para Bune, ou Bunê, né? Eu quero fazer ritual para Bune, o que eu preciso usar? Tipo, tá fácil, cara. Tipo, tem um manual de instruções, que é o manual de instruções de toda a Agoetia. Tipo, é um livro só que você precisa ter, que é o Lemegeton, tá ligado? Mas a pessoa prefere ir lá na internet e caçar alguém para responder, estando sujeito a enganos, a pseudagens, enfim, tudo isso, mas é isso que aparentemente as pessoas querem. Isso advém do que os sociólogos vão chamar hoje da era da pós-verdade, né? Ou seja, hoje em dia está muito mais fácil as pessoas que não sabem nada formarem opiniões e essa opinião ela assumir como verdade do que efetivamente as pessoas caçarem a verdade sobre alguma coisa, tá? E eu não tô falando aqui que Bune é assim ou é assado. O que eu tô falando é que é muito mais fácil as pessoas se informarem de forma superficial sobre as coisas, e isso já satisfaz elas, do que elas realmente tentarem evoluir mentalmente para conseguir fazer uma coisa legal. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o papel do educador, tá? Como alguns de vocês sabem, eu sou educador e não só educador mágico. Eu sou educador por princípio, né? Eu sou formado bacharel em artes com licenciatura, ou seja, eu sou educador formado, né? A faculdade me formou como educador. Eu tenho todo o estudo para ser um educador, para legislação, essas coisas todas aí. E uma coisa que eu sempre aprendi na universidade é que a gente, como educador, né, de um certo nível para cima, que é o meu público, né, depois espero que ensino médio para frente, a forma de educar tem que ser auxiliando o estudante a colocar o seu cérebro para funcionar. Ou seja, a gente para de só cuspir informação na cabeça da galera e começa a tentar, usando uma série de artifícios, fazer essa pessoa colocar o cérebro dela para funcionar sozinha e ela buscar as respostas que ela quer, as respostas que ela precisa. Então é assim, na maioria das vezes eu tenho vídeos aqui que não dão respostas, né? O meu papel até então, e eu sempre falei isso, eu sempre tive muito orgulho, o meu papel aqui é levantar questionamentos, é fazer você se perguntar a respeito das coisas, né? Ontem eu fui no mercado comprar cigarro, né? E aí tem um camaradinha lá da loja que eu sempre converso com ele. E aí a gente acabou entrando no assunto de magia e tal. Ele acho que é da Umbanda ou Molocô. E eu tava batendo papo com ele. E aí ele começou a falar comigo, né? Ele é novo nisso, tem uns 2, 3 anos só de trabalho. E aí a gente batendo papo, e eu lá, né? Cara encantado com tudo que tá acontecendo e tal. E aí eu fiz uma pergunta muito simples para ele. Eu falei, cara, por que você num terreiro, você vai, incorpora um guia
que todo mundo te diz que é uma pessoa, né, um espírito que vai te guiar, tá lá para te ajudar, mas ainda assim você tem que doutrinar ele. Tipo, se ele tá lá para te ajudar, o mínimo que se espera é que ele saiba mais que você. E aí, na hora, tipo, deu tilt na cabeça dele, e ele falou, eu não tinha pensado nisso. E esse é o meu papel, tá ligado? Eu não dei para ele a resposta, eu não falei assim, olha, um espírito não é nada disso que você está falando, está lá. Eu só falei para ele, olha, dentro do seu discurso, do discurso que usam com você, tem um errinho aqui, pensa a respeito. E os meus vídeos têm esse propósito, saca? Então, por exemplo, o vídeo lá de amarração que eu fiz, eu levantei questões a respeito da amarração. Olha, você vai trazer o seu amor de volta, mas esse amor não é meio aquele amor que foi, porque ele já não é mais a primeira pamonha. Quem pegou essa aqui, ó. Enfim, né? A gente sempre fala que é impossível mergulhar no mesmo rio duas vezes. E é exatamente a mesma coisa. A pessoa que foi embora, ela foi porque ela é uma outra pessoa. Você já magoou ela, ou você já percebeu que não dá, enfim. E quando você traz, você não traz aquela primeira pessoa, você traz essa última, né? Então, tipo, o meu papel sempre foi levantar questões. Mas, vendo os canais que eu tô vendo e as pessoas que estão falando, na verdade as pessoas procuram respostas e não perguntas. Aqui eu vejo dois problemas. E me falem se eu estou errando, tá? Eu vejo dois problemas. O primeiro deles é você virar um ditador, ou um guru, né? Que é o que muita gente aqui na internet gostaria de fazer. Então você vê alguns canais aqui que eles arrastam muitas pessoas nesse tipo de situação, né? De dar resposta. Então, você não pode mexer com o Demon porque o Demon é do capeta. Em vez de você falar assim, olha, mas o que é Demon? O que ele faz? O que é bem e o mal? O que é bom ou ruim pra você? Né? Eu faço esse segundo ponto. Mas tem gente que não, fala assim, o Goethe, o sistema mais perigoso que existe. E aí eu geralmente falo assim, mais perigoso por quê, né? Enfim, uma das coisas que podem acontecer quando você começa a dar respostas é você ser identificado como guru. E não necessariamente é uma questão que você assume, mas é uma questão que às vezes as pessoas compram, né? E você não tem como controlar essa volta numa mídia que nem o YouTube. A segunda grande questão é você dar respostas erradas. Desse mundo místico-mágico, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vê que o mundo é muito mais complicado do que parece. E até você simplificar essa complicação, vai muito tempo, tá? E você vai bater cabeça muitas vezes, o que é normal e eu acho até divertido, porque não tem nada mais legal, ao meu ver, que você perceber que você estava falando merda e que você estava errado, né? E que agora é hora de mudar o que você está fazendo. Eu acho isso super divertido, eu me sinto evoluindo com isso, né? Só que, quando você assume que você vai dar respostas, você pode dar respostas erradas e você cria idiotas, sabe? Porque quando você está dando resposta, as pessoas vão simpatizar com você ou não, e aí a possibilidade de você criar um séquito de idiotas é muito grande. Idiota no sentido literal da palavra, tá, gente? Aqui não é ofensivo, não. É idiota no sentido de despolitizado, de pessoa que não corre atrás da informação, tá? Porque já que você tá dando a resposta. Só que aí, o que acontece? Eu andei pensando aqui e eu percebi que as pessoas procuram isso. Elas querem essa resposta. E elas pouco se importam se essas respostas fazem sentido ou não. Elas só querem saber, elas só querem a resposta. Pra, de repente, num círculo de amigos, conseguir falar, olha, eu sei disso. Pouco importa se é real ou não. Tá? E isso tem muito a ver com a era que a gente está agora, sociologicamente falando, a gente está na era da pós-verdade, que é exatamente a era onde a gente para de se importar com a verdade e começa a se importar com a opinião. E isso está causando essas quebras de relacionamentos que a gente tem, porque todo mundo extrema as coisas, né? Porque se você não sabe e só quer a resposta, você perde tudo que está por baixo da resposta, você não tem capacidade de pensamento a respeito dessa resposta, do assunto em si. Então você se extrema, porque você começa a rejeitar qualquer tipo de pensamento que faça com que você se pergunte a respeito da resposta que você já tem. É basicamente o extremismo religioso, por exemplo, né? Por que cristão é tão violento, cristão evangélico é tão violento? Porque ele vai para a igreja, não vai para a igreja para aprender a Bíblia, ele vai para a igreja para ouvir o pastor, né? Que muitas vezes fala coisas que nem estão na Bíblia. Aí o pastor fala pro cara, o cara tem essa resposta pronta, que é o que eu tô falando aqui, que eu acho perigoso. Se ele tem a resposta pronta e você questiona isso daqui, como por exemplo, aquele negócio lá do Disenchanted, que é do mesmo criador dos Simpsons, né? Como ousa trazer lógica à casa de Deus, né? Você chega, por exemplo, para uma pessoa e fala assim, como assim Deus me deu o livre-arbítrio, se eu não fizer o que ele quer, eu morro? Eu vou queimar o resto da eternidade. Isso não é arbítrio, tá ligado?
Arbítrio é, olha, vamos fazer tal coisa e aí rola, vamos ver o que rola, sacou? Mas se você pergunta esse tipo de coisa pro evangélico, você já tá falando contra Deus, né? Essas coisas. Ou então, simplesmente você fala assim, olha, eu acho que Deus não existe. Aí já, não, então você vai pro inferno, barará, barará. E agem com violência. Por quê? Porque você tá fazendo questionamentos que, inclusive, ele tá achando válido. Questionamento sobre a resposta pronta que o pastor deu para ele. E como ele não tem a profundidade desse questionamento, ele precisa agir com violência. Eu dei o exemplo aqui dos evangélicos, mas tem muito ateu fazendo isso também, tá? Tem ateu que você entra para conversar que dá até desgosto, dá até... porque eu sempre imaginei que o ateísmo vinha junto com o conhecimento, né? Não que uma coisa está obrigatoriamente atrelada à outra. Mas eu vi que tem muita gente que é ateu por moda, e quando você começa a levantar questionamentos sobre o ateísmo, como por exemplo, ateu é aquele que não acredita em Deus, então a gente precisa definir Deus para falar o que a gente não acredita, a pessoa começa a surtar e fica doidão. Mas enfim, isso acontece basicamente exatamente por causa da era da pós-verdade. A pessoa ela não se preocupa em entender de verdade o que está rolando, ela não se preocupa em entender de verdade o que aquela palavra que ela está usando quer dizer, ela se preocupa em fundamentar a opinião dela como verdade, tá? Isso é a era da pós-verdade. E é isso que a gente está vivendo. Com tudo isso em preocupação, eu sempre escolhi levantar questão, né? Vamos pensar, porque magia, ela é sempre tá mais embaixo do que a resposta pronta, né? Nunca é tão fácil quanto parece. Magia não é só você acender uma vela, mas também não é você não acender essa vela. Porque você precisa entender o que a vela acesa causa. E isso não é místico. O que ela vai causar, ou melhor ainda, isso não é somente uma coisa, beleza? Tipo, a gente não sabe se espíritos existem, por exemplo, mas digamos que ele existe. O que uma vela vai fazer para esse espírito? Quando você acende uma vela na sua casa, faz alguma coisa para você? E vamos se perguntar a respeito disso, né? E quando você está na sua casa e acende uma vela verde e depois uma vermelha, tipo, isso te causa algum problema? Por que causaria para um espírito? Né? Esse tipo de questão. Mas aí a gente vai perguntar, mas por que também não causaria? Porque o que causa de verdade? Será que tem realmente a ver uma coisa com a energia da vela? Ou será que isso daí tem mais a ver com a forma como eu acredito na coisa? E esse negócio de acreditar muda a minha vida. Mas muda a minha vida como? Porque no final das contas, será que realmente a minha cabeça tem um canhão iônico que quando eu penso move as estrelas do universo? Ou será que tem uma outra ferramenta? Então assim, magia nunca é simples, saca? Claro que quando você começa a adentrar nesses mecanismos, a resposta começa a ficar simples. Mas sempre há uma série de coisas que precisam ser levadas em conta para que você chegue numa pequena resposta. Só que, aparentemente, não é isso que vocês querem. Vocês querem a resposta. E eu estava me perguntando hoje, o que eu faço? Eu realmente não tenho a menor ideia. Porque eu queria muito ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas com essa parte da educação. Só que eu não sei o que fazer de verdade. Porque eu não acho divertido, eu não acho legal, eu não acho benéfico chegar aqui e te dar as respostas no sentido de falar assim, que nem tem alguns canais que falam de simpatia, né? O cara, você tá com problema, filho? Então vem aqui, acende uma velinha, coloca 3 grãos de arroz, 4 de feijão, numa bacia com água, à meia-noite, né, e faz tal coisa que vai resolver. Porque, tipo, não vai. Eu estaria mentindo se eu fizesse isso. Só que, aparentemente, é o que as pessoas querem. E aí a minha pergunta pra vocês o que vocês acham que eu tenho que fazer? Vocês acham que eu tenho que ir para um caminho desse e ficar... Não necessariamente de ensinar receitinhas prontas, mas de, por exemplo, chegar aqui e falar assim, olha, Demon de Goetia. Vamos falar de Demon de Goetia. Demon de Goetia é um espírito ancestral. Só de falar já me engasga, tá vendo? Demon de Goetia é um espírito ancestral que foi cultuado na Babilônia, que foi... Porque não é isso que eu nunca vou fazer isso, sabe por quê? Porque assim, Demon da Goetia é aquilo que você quer que ele seja. Sabe por quê? Porque depende do mecanismo de crença que você está usando para fazer aquilo funcionar. Então, tipo, por que a Goetia de Crowley funciona e a Goetia do Mathers também funciona? A Goetia de Hood também funciona? Só que as três são Goetias diferentes. Porque o que está por trás de tudo isso não é a existência de um Demon, é a relação que o mago tem com o que ele acha que o Demon é. Então, se você acha que Lúcifer foi um deus ancestral que é XYZ, ou se você acha que Lúcifer não existe porque é uma palavra mal interpretada da Bíblia,
vai fazer sentido ambas as coisas. Porque, na verdade, o que funciona aqui não é nem a existência de Lúcifer, não é a não existência de Lúcifer. O que funciona é o que você acredita que funciona. Porque, no final das contas, a gente não sabe se essas coisas são reais. Sacou? Se a gente não sabe que essas coisas são reais, qualquer coisa vale, né? E aí tal, faz o que tu queres, né? Qualquer coisa vale. E eu vou te dizer um negócio. Esse negócio de ficar... Vamos... Ai, olha eu aqui cagando regra de novo. O problema é assim. As pessoas não percebem que a maioria dos deuses são evoluções de deuses anteriores, tá? Tipo, Deus é um Pokémon, fechou? Então você tem lá a biblioteca de Nínive que acreditava em Enkidu, a galera lá do Gilgamesh, né? Você tem lá o pessoal de Gilgamesh, lá dos Mesopotâmicos, que acreditava em Enkidu. Alguém entrou em contato com essa bosta dessa história e criou a Torá, que aí já tem o Deus lá dos judeus e parará, não sei o que lá. Alguém entrou em contato com esse negócio e criou o cristianismo, que aí coloca mais uma... Ou seja, tudo é evolução. E se você for pensar, todo mundo, eu acho que vai meio pro mesmo lugar, sacou? Deve ter uns 3 ou 4 focos de cultura diferente que vão pensar em deuses que não são de evoluções. De qualquer forma, isso não importa. E não é uma questão de, criou egrégora. Não, é uma questão de que, cara, você acredita, sacou? E o acreditar é muito importante. Então, tipo, por exemplo, todo mundo me pergunta, Nino, você é ateu, você acredita em quê? Eu acredito em mim, cara. Isso funciona pra caralho. Beleza? Tipo, eu tirei todos os deuses da minha cabeça, funciona comigo. E acredito em mim, acredito que eu vou fazer. E eu faço. Tá. A pergunta é, vocês acham que eu tenho que mudar o meu posicionamento aqui? Vocês acham que eu tenho que dar respostas? Ou vocês gostam do jeito que eu faço de levantar questionamentos? De levantar perguntas? Né, de tentar puxar a mentalidade para um lado mais pesado da magia, sem, no entanto, falar disso. Porque essa é uma outra coisa. Eu tenho percebido que as pessoas estão tão nesse negócio de pegar respostas prontas e superficiais, que quando você tenta desafiar intelectualmente a pessoa a ir um pouquinho mais longe, ela não consegue. E aqui eu não estou falando isso para me colocar para cima, não. Eu estou falando porque como é que eu tenho que fazer? Saca? Tipo... não conseguir não é um negócio ruim. Se você começar a conversar comigo, por exemplo, sobre... que nem a Raya, esses dias fez lá na... Raya é uma amiga minha, fez lá no Tico Teco, que eu falei de capitalismo e tal, e ela veio me corrigir sobre o capitalismo e tentou me puxar para... Então, se ela me perguntava, Nino, você é a favor do centro-esquerda do Brasil? Eu falo, cara, tipo, eu nem sei o que é isso. Né? Eu tenho uma vaga ideia, mas eu não posso falar com certeza que eu sei, não posso opinar na internet, porque já que eu não sei, eu acho injusto opinar. Então tudo bem, né, de a pessoa não conseguir, mas eu quero saber se isso é um problema, entende? Porque às vezes eu afasto as pessoas em vez de atrair as pessoas. Então talvez seja mais legal eu fazer umas coisas bem superficiais, assim, tipo, em vez de complexificar a coisa que eu fiz agora com Satã, eu só falar. Satã é isso. E aí eu deixo para iniciativas mais pontuais, que nem o Teoria da Magia. Aliás, Teoria da Magia aqui para vocês. Ou Ocultaria, né, ou Hermética. Deixo com essas coisas mais pontuais a discussão mais profunda. O que vocês acham? Coloca no campo de comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? Eu quero de verdade, porque isso tá me incomodando. Mas por hoje é só. Obrigado por me ouvirem de novo, tá? Espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau.